O capítulo 1143 de One Piece revelou um ponto crítico do arco de Elbaf. Independente de quem Loki realmente é ou foi, ele era amado por seu pai e não foi responsável por sua morte. A tragédia de King Harold e o Príncipe Amaldiçoado vai muito além da história que os gigantes conhecem. O amor dói, todo mundo sabe disso. E a realidade é que estamos mais vulneráveis às pessoas próximas da gente do que estranhos. Quanto mais admiramos e amamos alguém, mais essa pessoa pode nos machucar. Uma relação de confiança, onde a beleza está envolta do risco de adoecer a sua própria alma. Uma rosa cheia de espinhos. E perante a maior conspiração da ilha, Loki confirmou que ninguém em Elbaf sabia. A morte do rei Harold foi o trabalho de humanos. Porém, algo que nem mesmo Loki pode saber é que esses humanos, na verdade, são demônios. De uma pessoa para a próxima, o propósito herdado é passado à frente. Mas para o príncipe amaldiçoado, talvez seu futuro também esteja nas mãos dos mesmos humanos que ele carrega tanto ressentimento. Com o propósito herdado em One Piece, fica claro como cada escolha pode ser vital. E uma escolha para mim no mês de março se mostrou a mais importante e mais inteligente de todas. Óbvio que eu tô falando da nossa incrível parceria com a Insider. Você quer realmente fazer o seu rico dinheirinho valer? Tomar uma decisão realmente inteligente que vai te beneficiar todos os dias? A resposta tá na Insider. Porque no mês de março eles estão com promoção absurda. Somando o nosso cupom Chapéus de Palha, que tá aqui no link da descrição, dá pra ter até 35% off nas suas compras. E a gente não tá falando de uma roupa qualquer. As peças da Insider vêm cheias de tecnologia embarcada que te garante conforto, segurança, estilo e ainda tem uma versatilidade absurda. Seja para curtir com os amigos, ir para faculdade ou trabalho, você vai perceber rápido que as roupas da Insider estão lá para você a todo e qualquer momento. Então durante todo o mês de março a Insider tá com promoções exclusivas no site. Tem que checar para ver. Eu, por exemplo, amo essa oversized preta. E só que entre a gente, eu tô usando para tudo. Pra ir em festa, pra ir na padaria, pra voltar. Sabe qual é o melhor? É prático demais, nem perder tempo passando a roupa a gente precisa. Fora que é muito estiloso e muito confortável. Então é só clicar no link aqui na descrição ou no comentário fixado, ele automaticamente já vai engatilhar no site o cupom Chapéus de Palha. E aí vai com tudo, monta seu carrinho, faz seu combo, faz seu mix e se diverte porque a Insider é tiro certo. Coisa de gênio, né? Fala galera, Chapéus de Palha aqui, eu sou o Derek, esse foi o nosso recadinho da Insider, não deixe de checar os links na descrição. E fora isso, sem mais delongas, cara, review do capítulo 1143, Sommers vs Sanji vai acontecer, eu vou explicar exatamente o porquê. Novo ataque do Luffy, conspiração de Elbaf finalmente revelada, ou ainda não, vamos falar sobre isso também. E é isso galera, deixa o like, se inscreve, vamos que vamos, review do capítulo, Alanzito, chama a vinheta. Pera, antes um recado muito importante. Esse ano a gente vai pro Japão e a gente quer fazer uma caravana com vocês. É só um teaserzinho, mas ali por outubro, ali final do ano, já fica esperto porque vão ter mais detalhes muito em breve. E a gente quer estar lá com vocês. Então segura que são 10 anos do canal. Tá, bora pro review. Pausamos nossa história de capa para ter uma bela ilustração colorida. Todo mundo nos peixes voadores e o Jinbe lá nadando, né? Batendo os recordes do Michael Phelps. E aí de volta à escola morsa, o caos ainda tá reinando. A gente lembra como no final do último capítulo, o Sommers fez aquele comentário sobre o amor machucar. E como eu comentei, e como eu tinha previsto, ele era o responsável por ninguém conseguir tocar nas crianças, inclusive o responsável pelos ferimentos do professor Wolf. E como isso acontece? Ele tem a fruta do espinho, né? Eu achei que ia ser a fruta da rosa, pra ser sincero, mas a fruta do espinho funciona porque a temática é a mesma. E a rosona no peito meio que spoilou quais eram suas verdadeiras habilidades. Eu amei a ilustração do primeiro quadro, porque dá pra notar como os pesadelos realmente já tomaram a região da escola. E de certa maneira é divertido, porque o traço do Oda pra esses temores infantis que se tornaram verdade é bem caricato e engraçado. Olha esse fantasminha. O Sol vai tentar parar ali a criança no início da fila indiana e já toma um dano forte na mão dos espinhos, porque os espinhos são invisíveis. Quem tá tentando ajudar as crianças simplesmente não consegue entender o que tá acontecendo. Mas com a genialidade do Chapéu de Palha, acho que mais cedo ou mais tarde eles vão entender. Até porque o Sommers não cala a boca, né? Então ele certamente vai fazer um discurso de vilão para os heróis. Segura que isso aqui é batata, fato. Mas antes disso, vamos colocar mais em perspectiva como é interessante esse poder do Sommers, porque tematicamente tem muito o que comentar. Ainda mais em Elbaf. O professor Wolf, que deve ter um contato mais direto com as crianças, né? Inclusive, deve conhecê-las há um bom tempo, praticamente morreu com a espinhada que ele tomou.
Mas já o Sal, que acima de tudo é um ex-vice-almirante, então ele é poderoso, mas não tem tanto contato assim com as crianças, tá mais num lugar de preocupação do que realmente um carinho ali, um amor mais particular, tomou um dano um pouco menor. O que já é um indício do que o Sommers falou. Quanto mais você ama alguém, mais ferido será pelos cruéis espinhos da rosa. Agora, será que a preocupação da Robin com o Saul é um foreshadow? Será que o próprio Saul eventualmente vai estar tomado por espinhos e a Robin vai acabar se ferindo? Com a ênfase que o Oda está dando no reencontro deles e a importância de Ohara para a história como um todo, eu imagino perfeitamente o Sommers escalando esse poder para relações que os leitores realmente se importam. Assim como o Law trocou a personalidade dos Chapéus de Palha lá em Punk Hazard, assim como o Moria roubou as sombras lá em Thriller Bark, eu acho que agora em Elbaf o Sommers pode sim acabar aplicando esses espinhos em alguns Chapéus de Palha definidos. E como ele tá falando de pai e filho e tal, um pouquinho mais pra frente, além da relação óbvia do Loki e do Harold, que é a temática desse capítulo final, mas ainda vou entrar mais fundo nisso daqui a pouco, a gente tem que tratar do Sol e da Robin, né? Um ou outro eu acho que vai estar tomado pelos espinhos. Quem sabe até o Sol não acabe morrendo tentando salvar a Robin em certo momento, ou a Robin pode se ferir gravemente tentando salvar o Sal. Tudo é possível. O fato é que o Oda ama colocar os vilões pra desafiar os protagonistas de One Piece de uma maneira além de só nível de poder e combate. Ele bota coisas inteligentes e interessantes que vão mais fundo tematicamente do que simplesmente machucar o outro. E essa é exatamente a pira dos Sommers. Mas antes disso, o Skal voador levando os bombeiros de Elbaf simplesmente é destruído pelos drogas gigantes, criados da imaginação de umas das crianças. E aí ali na Terra do Sol, onde está tendo o banquete, onde está o Yaru, o Kashi, o Oimo, Dory e companhia, inclusive parte do Chapéu de Palha, eles começam a entender realmente o quão dramática a situação tá. E eles começam a olhar em choque, né? Como reagir a várias criaturas dos pesadelos, criaturas fantásticas, criaturas mitológicas, simplesmente atacando Elbaf. Só que é isso que é interessante, né? São as formas caricatas, são as formas meio paia, assim. Então, é ainda mais zoado. Imagina tu tá olhando pra fora, assim, da janela e tem um desenho do Godzilla pisando na tua cidade. Você fica, por que é um desenho do Godzilla e não um verdadeiro Godzilla, né? Outro detalhe interessante é que a Angie está comunicando tudo através de um Dendemushi inédito. Usado apenas em Elbaf, esse Dendemushi gigante é simplesmente maior que a Nami, o Brook e até o Jinbe. Inclusive a concha dele parece que é feita de ferro ou aço. E como ele é nativo de Elbaf, imagino que ele pode ter evoluído para suportar um nível de poder absurdo que emana dessa ilha, sempre em guerra. Mas, gente, não se preocupem. Tá? Não se preocupem. Contrastando com o fogo, dor, caos e violência, temos um momento magnânimo. Os honradíssimos cavaleiros sagrados desfrutam o deleite de uma refeição completa, enquanto se entretêm com todo o pânico que criaram em Elbaf. Desgraçados! O Sommers claramente está se divertindo com a surpresa dos gigantes em tomar um dano absurdo tentando libertar as crianças. Os espinhos invisíveis são uma metáfora por si só das crenças pervertidas desse personagem. Ele claramente sente prazer em ver a dor dos outros, mas é algo ainda mais profundo do que esse simples sadismo. Fazer com que o amor seja a fonte da dor é o verdadeiro prazer desse personagem. A poesia doentia do quanto mais você ama, mais vulnerável está. E os outros cavaleiros já têm uma noção. Sabe aquele seu amigo quando começa a falar de um certo assunto não para mais, até ficar desconfortável? É o Sommers. Ele é um cara desconfortável. Já deu pra entender. Dá pra ver pela reação da Gunko que ela não quer engajar muito, mas o Sommers não curte, e aí porque ele não curtiu, ele já entra num discursinho sobre os seus poderes. E aí a gente lembra, no final do capítulo 1139, na despedida do Shonks, o Shamrock, né? Fala que vale a pena fazer um joguinho ali, um joguinho em Elbaf. E agora a gente tá começando a entender qual é esse jogo. E é aí que o Sommers viu uma grande oportunidade de se divertir. Como ele revela para os seus colegas, a graça dos seus poderes são quando tem pais e filhos. Isso para ele é o ápice, porque mesmo se ferindo, e mesmo morrendo com os poderes dos espinhos, os instintos de proteção dos pais fazem com que eles queiram chegar perto e tirar seus filhos do perigo. Cara, que dodói da cabeça. E aí as crianças têm que assistir impotentes seus pais morrendo por tentarem os salvar, tornando basicamente cada criança uma tragédia radioativa ambulante, onde o quanto mais você se importa,
maior a sua chance de morrer. Então é um trauma a granel, né? Tu chega e trauma, não só perde o pai, você ainda é o culpado pela morte do teu pai, o teu pai se culpa por não proteger o filho, se culpa por não ser forte o suficiente pra conseguir salvar o filho, vê o filho em pânico com a sua própria morte, não pode se importar com a própria dor, tá perdendo sangue, tá pra morrer, mas o filho tá... É muita crueldade, cara, é muito doente. Mas o Sommers é um cavaleiro sagrado. E esse é o pique deles. Eles não enxergam os outros como humanos. E eu falo isso no sentido geral da palavra, né? Porque todo mundo é, entre aspas, humano em One Piece. Ele enxerga em todas as outras criaturas, inclusive os próprios humanos, tá? Porque os cavaleiros sagrados são, tipo, um nível hard, assim, de racismo. Seres inferiores, seres abaixo. E aí ele extrai dessa violência o prazer da sua vida. É muita doideira. Sério, gente, é um dos personagens mais doentios da obra. Mas a gente tem que falar, o Oda é sempre genial em pegar essas perversões profundas e doentes e estilizar de um jeito que faz sentido. Ele também é um vilão perfeitamente plausível e interessante que traz uma temática foda. A Rosa realmente tem os seus espinhos. E analisando o texto do discurso, de certa maneira, eu tenho que me render. Ele é um ótimo vilão. Cheio da pompa e do sadismo que o fã de One Piece curte. E vamos falar a verdade, ele é uma espécie de tio do Doflamingo, sem o swag carismático de pirata, mas com o tempero adicionado da babaquice aristocrática de décadas. Gostei também como ele quis expressar que amor é paixão, no sentido que você pode amar algo, mas é a paixão que faz seu coração queimar a ponto de arriscar a própria vida. Vemos na caixinha que ele tem a Iba Iba no Mi, algo que se traduz mais ou menos como flores pinhenta, que é o que a palavra em japonês Ibará significa. E o sadismo não para. A rota que a Gunko escolheu é bem pelo meio da vila. E claro, eles estão se deliciando com o sentimento de impotência que os gigantes estão tendo, vendo seus filhos, sobrinhos, crianças queridas sendo levadas pra boca do inferno sem poder fazer nada, nem mesmo tocar nelas. E deve zoar muito a cabeça dos gigantes, porque eles são considerados personagens top tier no nível de poder desde sempre, né? O exército mais poderoso do mundo de One Piece, os guerreiros mais bravos, os piratas gigantes são lendários. E aí na terra natal deles, eles não conseguem fazer nada pra salvar as próprias crianças. O que revela até uma profundidade bem interessante da relação dos Cavaleiros Sagrados com a vontade deles de subjugar Elbaf em todos os níveis possíveis. Realmente uma humilhação absoluta. Inclusive eu tava dando uma pesquisada e aparentemente existe uma palavra em português que descreve esse tipo de vegetação espinhosa que se chama sarça. O que tornaria o Sommers, pela natureza da sua fruta, um homem sarça. Só que o curioso é que na Bíblia, sarça é o arbusto onde Deus aparece para o Moisés. Então toma aí mais uma referência que talvez Oda esteja usando de propósito com os cavaleiros sagrados. E a dinâmica dos vilões também vai ficando bem divertida. Mesmo depois desse discurso sádico e apaixonado, a Gunko simplesmente parece não dar bola. Meia vibe do adolescente na mesa dos adultos, né? Até o próprio Kirin fica em choque falando que ela é muito estoica. O estoicismo é uma corrente filosófica que nasceu lá na Grécia Antiga, mais ou menos 300 anos antes de Cristo, e, resumindo muito, envolve basicamente buscar a paz interior, a serenidade, mesmo que tudo ao seu redor esteja um caos. Porque aí você realmente encontrou a paz, tá ligado? Essa corrente filosófica influenciou demais, por exemplo, o imperador Marco Aurélio, de Roma, que em certo momento da vida dele era o homem mais poderoso de todo o mundo. Mas ainda assim ele conseguiu blindar a mente dele das inúmeras tentações do eternamente corruptor poder absoluto. Porque poder é uma coisa, agora poder absoluto corrompe absolutamente. Mas nem sempre. Num contexto contemporâneo mais casual, é só uma pessoa que não reage tanto, que é mais fria, mas a Gunko parece realmente se encaixar no perfil. Até porque temos que levar em consideração que ela pode ter tido um tratamento bem diferente em sua criação, por não aparentar ser um dragão celestial de origem. A Gunko não tem o Sente no nome, a gente sabe que os dragões celestiais costumam sequestrar pessoas para diferentes motivos durante a vida. A própria Jeanne foi sequestrada para se casar com um dragão celestial, e acabou tendo aquele final trágico que a gente não precisa repetir. Então será que essa personalidade mais estoica da Gunko não pode ser um mecanismo de defesa para tudo que ela pode ter passado durante a sua infância e adolescência? O Kirin pergunta por qual caminho as crianças estão vindo, né, bem pelo meio da zona de guerra, e aí a gente entende que a ideia é levar eles até o porto que fica bem pertinho da Vila Oeste, onde está o Sop, Yaru, Nami, Jinbe, Robin, Dory, Brog, etc. Inclusive foi bem engraçado, né? O Sop bêbado no ombro do Yaru, esse velho safado,
que revelou ser o tataravô da Ylva, né? A criança ali que tá na frente da fila indiana e que foi a criança que o Saul tentou salvar agora no início do capítulo, mas acabou sendo afetado pelos espinhos. Então olha isso, não dá pra subestimar a quantidade de detalhe e construção simultânea que o Oda consegue criar nos arcos. Tu vai da gag do bombeiro que não consegue apagar o fogo, pra gag do chapéu de palha bêbado, pra revelação de árvore genealógica, pra novo Dendemushi, tudo ao mesmo tempo. Oda é gênio. O Summers continua animado com o perigo que as crianças estão correndo, quando o Kirinhan comenta que tá faltando sal. E aí na hora o Summers fala sal, e aí ele pensa no sal, o Kirinhan joga um raiozinho telepático pra dormir o Summers, e aí já mete a mãozinha no balão de imaginação, né? Quase uma parada meio Nika, assim, meio Gear 50, porque é meio bizarro de ver, só que no entanto faz todo sentido, né? Pela representação do mangá, pelos poderes do Kirinhan. E aí ele já mete a mão e já puxa um pratão de sal, acorda o Summers e tudo certo. E aí que temos revelado a fruta do Sun Kirinhan, a Ryu no Mi, modelo mitológico do Kirin, entre parênteses, um homem materializador ou homem criador de sonhos. Aparentemente, o Kirin, essa figura mitológica do leste asiático, está sendo usada pelo Oda para focar nesses poderes baseados em sonhos. O que é um pouco surpreendente porque, mesmo na época de Wano, quando a gente comentava muito a possibilidade dessa fruta, eu não lembro da figura mitológica ser tão focada nessa parte. Mas tem histórias que o Kirin costuma mostrar para pessoas nos sonhos, então talvez o Oda esteja pegando essa parte da mitologia e aplicando de maneira mais prática em One Piece, com os poderes da fruta do Kirinhan. Mas aí uma outra frase me pegou muito. Quando o Summers sonha com sal, ele sonha com um tipo de sal do Himalaia chique. E o Kirinhan até elogia, né? Tipo assim, sempre o connoisseur, né? Que é a expressão francesa para um cara que conhece muito de alguma coisa, sabe muito de alguma coisa, e ele claramente é um grande fã de gastronomia. O Summers é um expert em gastronomia que não para de falar que amor também é dor. E quem é o cozinheiro do amor? Só por isso já daria pra falar que é um matchup interessante, mas é muito mais profundo que isso. Normalmente, o Oda coloca o Sanji em matchups que desenvolvem o personagem e colocam ele em situações desafiadoras além do combate. O melhor exemplo disso até hoje é a luta do Sanji contra o Queen, porque nessa luta, a própria identidade do cozinheiro tá em jogo. Ele tem medo em ter se transformado em um monstro, em ter que aceitar os genes da guerra e os benefícios tecnológicos que ele ganhou em combate terem simplesmente distorcido seu caráter. Ou pior, revelado seu verdadeiro eu, um monstro sem emoções, filho do Judge. E essa luta só é tão boa porque antes dela a gente teve o desenvolvimento do Sanji em Whole Cake Island, onde a gente descobriu seu passado conturbado com o pai, a tortura que sofreu, o funeral fake, o bullying dos irmãos e principalmente a sua relação muito melancólica de amor e carinho com a sua mãe doente, que viveu a vida inteira doente porque ela se envenenou para poder garantir que seu filho mais novo tivesse emoções. E esse é o maior poder do Sanji, as suas emoções. E quando a gente pensa no pai do Sanji, o Zeff, ele perdeu a própria perna para salvar o filho. Ele é fruto de muito amor e sacrifício dos seus dois pais. Porque pro Judge, ele não era um filho, ele era um projeto vaidoso de ciência. Ele era uma maneira de obter mais poder, de obter mais reconhecimento, do Judge se sentir melhor consigo mesmo. Porque ele claramente é um homem perturbado e psicótico. E qual é a brincadeira favorita do Summers no momento? Transformar esse amor na maior fraqueza dos seus oponentes. Fazer com que o amor que um pai sente por um filho seja o motivo da sua agonizante morte. Mas o Sanji é alguém cujo amor é praticamente indestrutível. Lembra em Dressrosa quando ele apanha da Viola, mas mesmo assim continua acreditando e defendendo ela? O Sanji realmente não se importa em se machucar se for por amor. Ele é rejeitado centenas de vezes, mas continua sendo fiel ao que acredita, sabendo que não é tudo sobre ele, sabendo que os maiores gestos de amor muitas vezes envolvem um sacrifício. E até um sacrifício que vem da empatia, mesmo sendo traído de uma maneira bizarra pela Pudding em Whole Cake Island, ele perdoa ela e tem uma relação maravilhosa construída depois disso. O Sanji é muito especial. E a gente tá falando de um arco que tem o cozinheiro do amor, mas também tem um pregador do amor, o Scopper Gaban, que tematicamente está super conectado porque ele é pai de um híbrido, né? De um filho de humano com giganta, ou seja, ele representa um amor que supera até a expectativa da realidade, um amor que vai além dessa supremacia sanguínea, maluca que existe em Elbaf, e a gente vê ali mais pra frente no flashback do Loki com o Hajirudin.
E tem ainda mais uma questão interessante. Tem um aspecto culinário. Provavelmente o Sommers não cozinha, não mete a mão na massa. Deve ser um expert gastronômico por desde criança ter sido servido do bom e do melhor. Enquanto o Sanji teve que fugir da vida torturante que tinha até viver sua verdadeira paixão cozinhando. Mas sempre dando muito duro, né? Porque aprender a cozinhar no Baratie com o Zeff não deve ser nada fácil, né? Até no live action, eles têm várias interações maneiras do Taz Skyler fazendo Sanji com o Zeff. Fica bem bom, bem genuíno. Eu acho que eles capturaram muito bem essa dinâmica que tem também no anime e no mangá, óbvio, né? É uma paixão que vem no trabalho duro. E a maneira que o Sommers se comportou até agora vai diretamente contra tudo que o Sanji acredita. Ainda colocando essa temática romântica das rosas e dos espinhos, é simplesmente o matchup perfeito do arco, que vai desafiar tremendamente o Sanji a mais uma vez superar a dor por amor. Eu acho que vai acontecer o seguinte, ele vai mostrar pro Sommers que, na verdade, às vezes não se importa se o seu corpo físico está sendo ferido, porque o que importa é proteger o sentimento. E não faz todo sentido. O Sanji não ama cozinhar, e todo cozinheiro não se machuca, se queima no fogão, se corta cortando legume. Não é uma coisa levemente perigosa que acontece, mas que você assume o risco por amor, por carinho, ou às vezes melhor, por amor ao próximo, porque você quer cozinhar para alguém que você gosta, porque você quer fazer uma coisa bacana. Tudo isso está envolvido no Sanji, no que ele representa. Então, realmente tem várias camadas aí super interessantes para serem trabalhadas e o Oda tá fazendo um setup sensacional. Seguindo a resenha, o nosso Cavaleiro Espinhento comenta com o Kirin sobre as suas habilidades. Quando o Sommers fala algo sobre o demônio dos sonhos, aparentemente está escrito Muma, né? Que pode ser uma referência ao Pokémon do japonês. Olha, eu boto fé que deve ser mesmo, porque o Oda já comentou em várias vezes que ele tá viciado em Pokémon GO, que ele sai na rua pra jogar Pokémon GO, que ele joga o tempo todo. E até o Marco The One Piece Theorist, né, que tá morando lá no Japão, comenta que jogar Pokémon GO no Japão é uma das melhores coisas que um ser humano pode fazer. Então eu acredito piamente que deve ser uma referência sim a Pokémon. Seguindo a resenha, o Kirin confirma que é a mesma habilidade sim, e que ele pode usar várias vezes sem interferência. Então, de certa maneira, funciona igual as nuvens do Kaido. Uma habilidade que você usa e não fica constantemente drenando sua estamina nem a sua mana. E aí o plano é simples, né? Levar as crianças até o porto, usar o Painter, né, que é aquela parada que faz o arco-íris, pra botar eles no navio do gigante, e aí navegar de volta pra Marijoa. Easy money, tão easy money, que o próprio Sommers acaba ficando decepcionado, né? Pô, só isso? Esse jogo tá muito fácil. Mas a prioridade realmente tem que ser voltar pra Marijoa rápido, porque os Tenryubitos estão à beira de uma revolta por escassez de comida. E por isso o Oda deixa bem claro que essa comida que o Killham pega da cabeça do Sommers, na verdade é 0 caloria, ou seja, não tem nenhum valor nutricional, o que até pode ser uma metáfora pra como é tudo fake! É tipo o bife do Matrix, sabe? Você tá comendo e sentindo prazer, mas a sua vida é uma ilusão. E aí a Gonko já avisa o Sommers pra não baixar a guarda, porque o navio do Yonkou Luffy do Chapéu de Palha está em Elbaf. E eu espero que alguém salve as crianças, né? Porque elas estão caminhando diretamente pro fogo. E aí quando os Cavaleiros Sagrados percebem isso, eles ficam meio... qualquer coisa a gente pega mais uma leva. Tá tranquilo. E aí da maldade pra crueldade, nós voltamos pro conflito contra o Loki. O príncipe amaldiçoado continua ameaçando tudo e a todos, querendo ameaçar eles e falar que se não libertar, Elbaf inteira vai pegar fogo. Eu acho que a essa altura dá pra entender que o Loki tava com um plano de tentar salvar Elbaf de alguma maneira, mas o fogo que ele mesmo causou não ajudou, né? Só que já tinha fogo em uma outra região por causa dos pesadelos também e tá tudo virando um grande caos. E a realidade é que ele sabe, o Luffy sabe, o Zoro sabe que o Loki tá muito mais pra lá do que pra cá. Ele tá praticamente vestindo o paletó de madeira. Mas a lábia dele quase funciona, porque o Hajirudin concorda, mas no que o Hajirudin concorda, ele já toma um chamadão do Zoro, que funciona meio que como essa baliza de maluquice, né? Ele é mais duro, mais frio, mas mais sensato. Não pode dar mole no Novo Mundo. O Zoro falou isso lá em Punk Hazard pro Luffy, e desde então ele segue estritamente essa diretriz. O Luffy já toma uma atitude e se prepara para um golpe, o Hajirudin fica preocupado, ele claramente tem uma cautela grande com o Loki, né? Quem sabe até um trauma, e com razão, porque o gigante ancestral já começa a acumular raios de estática e eletricidade no Ragnir, pronto para mais um golpe. É hype também o Loki falando que nem consegue nem levantar o Ragnir, né? Porque é simplesmente um bagulho de 1000 toneladas. É nesse momento que a Garrett implora de novo. E aí o Zoro bota uma pilha no Luffy falando que os ferimentos do Loki já vão abrir novamente de qualquer jeito. Então não faz sentido se segurar. Mas o Luffy, cara, é muito empático, muito carinhoso. E aí ele prepara um ataque, mas não um ataque tipo assim, balão de ar. Que é tipo a bolha de ar do Patamon do Digimon. Ou seja, faz nada. É só um gesto ali.
porque o Loki meio que já cai sozinho. E antes mesmo de ser golpeado, ele já fala que a derrota é dele, porque ele sabe que o blefe não funcionou. Ele cai apagado e o Zoro dá o diagnóstico da situação, como o Loki já estava praticamente morto, mas blefando. E de perder sangue, o Zoro entende, né? Já perdeu mais sangue do que 10 mil litros de sangue, e o próprio Chopper já deve ser um expert em transfusão de sangue, de tanto que ele transfusa o Zoro. Agora, olha que interessante. O Road, que é até bem sagaz, nota que ele já estava cheio de ferimentos de alguma outra pessoa. E mesmo inseguro com a sua conclusão, ele já ligou os pontos que uma pessoa parecida com o Shanks, que atacou os guardas do Castelo Real, provavelmente pode ter sido responsável pela quase morte do príncipe amaldiçoado. O Luffy pede pro Hajirudin salvar o Loki, o que deve ter sido muito difícil pro gigante ouvir, porque ele tem um passado complicadíssimo com o irmão, mas ao mesmo tempo ele conhece a pureza do coração do Luffy, ele já foi salvo pelo Luffy algumas vezes, e justamente por isso ele dá a ordem, e a Gerd, que é a médica dos novos piratas gigantes, começa ali a tratar o príncipe amaldiçoado. Eles começam a discutir a possibilidade do Loki receber um tratamento decente, mas ele mesmo concorda que seria impossível, porque o que ele fez pro povo de Elbaf é simplesmente imperdoável. E o desdém na voz do Loki dá a impressão que ele realmente está de saco cheio já dessa história. Vamos falar isso um pouquinho mais pra frente. Quando o Luffy se impressiona com os chifres do Loki, o Hajirudin começa a comentar que é uma herança dos gigantes ancestrais passada pelo rei Harold. E aí disso toma ele mini flashback. A gente vê o Harold tentando conciliar os filhos, expressando seu desejo que ambos sirvam de apoio para Elbaf quando ele não estiver mais lá. Isso deve ter se passado mais ou menos uns 57, 60 anos no passado, quando o Loki era bem novinho, mas já era maior do que o Hajirudin, e o Hajirudin tinha em volta ali dos seus 19, 20, 25 anos de idade. E o Loki se mostra uma criança extremamente cruel, que mesmo nova é maior e mais forte que o irmão mais velho e não tem medo de usar isso a seu favor. Como a força do guerreiro é tudo em Elbaf, ele praticamente abandona a ideia de amor, carinho, respeitar o irmão mais velho, porque ele consegue enfiar a porrada no Hajirudin. Mas pior que a porrada física é a porrada psicológica, porque ele é cruel com as palavras. Ele fala que o Hajirudin não é verdadeiramente filho do Harold, que ele é um bastardo, que a mãe dele tem sangue sujo, inclusive que é por isso que ele apanha do irmão mais novo. É muito cruel, muito humilhante, porque o Hajirudin treina para ser um guerreiro desde que ele nasceu. E mesmo assim ele vem e é humilhado pelo irmãozinho novo dele, que ele deve ter visto bebê. É de acabar com a mente, né? Ainda mais com esse insulto à própria mãe do Hajirudin. E outro detalhe interessante é que enquanto essa cena rola, tem vários adultos gigantes apoiando e incentivando o Loki, o que provavelmente contribuiu para ele se tornar ainda mais cruel. Agora, lembrando esses insultos bizarros, o Hajirudin levanta o machado e considera matar o Loki ali mesmo, né? Me lembrou até o Yaru levantando a espada para tentar matar a Big Mom criança depois dela ter matado o Yoru. Cadê a honra dessa galera de Elbaf, né? Cadê a honra? É porque eles sabem que não consegue ganhar do Loki no X1 e aproveita a oportunidade. Só que, né? Eu sei, é muito ressentimento, muito ódio e tal, mas eu amei que ele tomou um chamadaço do Loki que traz ele de volta pra Terra. É uma resposta espetacular. Ele parece cansado, desgastado, de saco cheio do drama. Mesmo com tudo que passou, ele acusa o seu irmão de estar tão focado no seu próprio sofrimento e experiências ruins com Loki, que ele perdeu até a perspectiva da realidade. Eu acho que tem um ressentimento ali do Loki de o próprio irmão dele também achar que ele matou o próprio pai. Ele é alguém que deveria entender os sentimentos do Loki em relação ao pai, mas tá nublada ali a mente do Hajirudin por todas as experiências negativas que ele teve na infância com o seu irmão. Cada vez mais essa história parece confirmar que foi uma grande conspiração. E considerando o Shamrock e o Garland, o histórico dos Cavaleiros Sagrados, e tudo isso ter acontecido mais ou menos 13 anos no passado, faz muito sentido que tenham sido os humanos e não os gigantes que realmente causaram esse golpe que parece ser o início de um plano para subjugar Elbaf. A gente não pode esquecer, sempre foi o grande sonho do Garland subjugar Elbaf e Shamrock herdou isso. Então, eu acho que 13 anos no passado faz sentido que de alguma maneira o Loki tenha que ter matado o próprio pai. Seja porque o Rei Harold tinha um acordo com o governo mundial, ou porque tinha alguém possuindo o Rei Harold, quem sabe os poderes de Mu, quem sabe alguma fruta de Cavaleiro Sagrado que a gente não entende. Mas a gente sabe que o governo mundial, né, os Gorosei, os Cavaleiros Sagrados, já estavam com um plano para enfraquecer o Elbaf de décadas. A mãe Carmel não estava lá à toa há 80 anos no passado, e a gente está sentindo os efeitos agora, no presente, de todo esse plano maquiavélico que já era antigo. Agora, muitas dúvidas, né? O Harold é pai do Kaido, inclusive, por causa dos chifres, por causa da relação. Eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso pra amanhã. Mas a fruta, existe ou não? Existe uma fruta lendária de Elbaf que o Loki roubou? Ou era a própria fruta do Luffy, que depois acabou com o Shanks, porque o governo mundial capturou a fruta? Existem muitas dúvidas ainda. Por que só o Yaru sobreviveu? O que o Yaru sabe? O que o Yaru esqueceu? Por causa da espada? De quem é aquela espada na cabeça do Yaru?
Eu tenho vários vídeos já aqui no canal, tenho 3, na verdade, falando sobre a conspiração de Elbaf. Vale a pena assistir os 3, porque os 3 têm vários aspectos diferentes que completam uma grande teoria. Então, galera, esse foi o review do capítulo 1143, ficou um pouquinho longo, mas tinha muito o que falar. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, checa o link na descrição, arruma sua camisa da Insider, cara, essa camisa é boa demais, eu uso pra tudo. É sério, é difícil convencer as pessoas de que você tá sendo sincero às vezes, mas é true, é bom. Mete o link, mês consumidor, vai valer a pena. Fora isso, um beijo, um queijo, galera. Eu sou o Derek e valeu! Pode palha secreto, galera, a gente vai pro Japão. A gente vai pro Japão ainda esse ano, não posso dar muitos detalhes ainda, porque a gente quer que esteja tudo pronto para quando vocês souberem dos detalhes certinho, mas posso falar que é ali pro fim do ano, tá? Vai dar tempo, vai dar bom. E já junta a graninha, já separa as paradas, porque vai dar bom demais, vai ser muito maneiro. Quiserem mandar pergunta, balinhas e tal, mandem perguntas, eu respondo ali bonitinho no PVT. Mas, enquanto isso, esperem um anúncio público, esperem um linkzão e é nóis, galera. Tamo junto. É isso, um beijo, um queijo. Lembrei. Bronny James meteu 17 pontos ontem. Na moral, quem critica o Bronny James, eu sairia na mão com um hater do Bronny James. O cara é brabo. Pô, moleque muito maneiro, moleque muito gente boa, que podia fazer o que quisesse da vida, mas quer jogar basquete, pô. Deixa o moleque jogar basquete. Ele é um pouquinho Nepo Baby, e aí, qual o problema, pô? A galera tá overcorrecting. Né, o pêndulo tá voltando indo demais contra os Nepo Babies. Tem Nepo Babies que merecem ser Nepo Babies, tá tudo certo, faz parte. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu!